Olá pessoal, meu nome é Silvinei e hoje vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre cura divina. Se você ainda não assistiu os nossos vídeos anteriores, eu convido você a assistir. O primeiro deles foi o amor curador de Deus, depois somos curados em Cristo e fé para a cura. E hoje vamos estar estudando então como manter a nossa cura. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o seu ouvido. Deus está dizendo a cada um de nós: preste atenção no que eu estou falando. Isso é importante. Isso é saúde divina. Observe, Deus fala: inclina o seu ouvido. Imagine que você está dormindo e acorda com um barulho distante, um ruído que você não consegue identificar. Você levanta e inclina o seu ouvido para tentar saber o que está acontecendo. E é isso que Deus quer que você faça, que você foque o que Ele está dizendo, porque isso é importante. O objetivo desse estudo, então, hoje, é como manter a nossa cura. A exemplo das pessoas que ganham prêmio na loteria, muita gente ganha muito dinheiro e, passado alguns anos, a gente vai verificar e eles não têm mais recurso algum. Acabam chegando na mesma situação ou até pior do que estavam antes. Por que isso? Porque eles não souberam administrar, não souberam manter aquilo que eles receberam. E nós precisamos aprender a manter tudo aquilo, todas as bênçãos que recebemos de Deus. E a cura é uma delas. No livro de Lucas, no capítulo 6, o versículo 17 a 19, conta que as pessoas se aproximavam de Jesus para ouvir as instruções dele e para serem curados. Observe que sempre a Bíblia traz a importância de ouvir a palavra e ser curado. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, fé é gerada em nosso coração. Então a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não é possível a gente orar a Deus e falar: Senhor, aumenta a nossa fé, porque a própria Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então, se queremos ter uma fé forte, precisamos meditar nas verdades de Deus. E ela permanece em nós à medida que nós meditamos nessas verdades. Imagine que você tem uma situação para resolver no dia seguinte. Você fica ali, passa tempo pensando: como é que eu vou fazer? Isso é meditar no problema. Precisamos utilizar essa mesma técnica com relação à palavra de Deus, meditar naquilo que o Senhor nos fala. E ela cresce quando eu pratico, ou quando eu declaro, quando eu falo com a minha boca. Então precisamos parar de olhar para as circunstâncias e olhar para a palavra de Deus. Nós não estamos negando as circunstâncias, mas não estamos dando ênfase a ela. Imagine que você está com uma dor de cabeça. Você não vai falar que não sente aquela dor. Você vai reconhecer: eu estou sentindo essa dor de cabeça, mas essa dor não é minha. Jesus levou na cruz. Ela não tem legalidade de estar sobre o meu corpo. E logo ela vai embora. Nos filmes de guerra, é comum a gente ver dois exércitos em atuação. O primeiro exército é o exército de frente de batalha, que ele vai lá para conquistar o território. E o segundo exército, depois de já conquistado, é o exército de ocupação. Jesus faz parte, ou ele é, o exército de conquista. Então nós não precisamos lutar para adquirir cura. Jesus já foi lá e conquistou para nós. A nossa missão é simplesmente manter aquilo que ele já fez. Nós somos do exército de ocupação. E como eu faço isso? Falando o que está escrito. Então, quando vem um diagnóstico, não fale o diagnóstico. Fale o que a palavra diz a seu respeito. Então, Jesus é o Todo-Poderoso e Ele pode todas as coisas e é da vontade dEle curar a todos nós. E Ele pergunta: o que você quer que seja feito? E Ele diz: seja feito conforme a sua fé. Algumas pessoas creem numa cirurgia bem-sucedida. Ele fala: amém, assim será. Outras pessoas creem: não, eu vou chegar lá, o médico vai examinar e vai falar: nem precisa de cirurgia, eu estou curado. Amém, assim será contigo. Então seja feito conforme a vossa fé. Por isso é importante a gente entender corretamente a palavra de Deus, pensarmos correto e falarmos correto. Por que a fé funciona? Porque é um direito nosso.
Jesus já levou todas as doenças. Isso é uma verdade espiritual. Então eu devo crer e falar, confessar. Existe cura para você, existe saúde para você, existe paz para você, existe provisão para você. Tome posse de tudo isso. Jesus já conquistou, é direito nosso. No livro de Marcos, no capítulo 11, versículo 23, a Bíblia diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém, a Bíblia não fala o pastor, o ministro, se alguém, qualquer pessoa, disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será. Então é necessário crer e falar. Coisas boas e coisas ruins acontecem por meio daquilo que nós falamos. Então precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Algumas pessoas falam, esse ano será um ano ruim, ou não vou conseguir emprego, não vou conseguir passar de ano. E o que acontece? Exatamente isso. Outras pessoas afirmam, não, apesar dessa crise do coronavírus, essa situação vai passar, eu vou conseguir um bom emprego, ou Deus vai me dar uma estratégia de negócio, eu vou me levantar, vou saldar todos os meus compromissos, ninguém na minha casa vai ficar doente. E o que acontece? Exatamente isso que a pessoa está declarando. Então precisamos pensar correto e falar correto. Vai acontecer aquilo que você está falando. Portanto, fale a palavra. E a Bíblia diz, por tudo isso, tudo que pedirdes em oração, crede que recebeste, e será vosso. Então, creiam. Realmente, Deus é por nós. Por isso, quando nós cremos, a cura se manifesta. Você deve falar, eu já orei. Então tome posse, já começou a acontecer, a cura já começou a se manifestar. Às vezes a cura se manifesta de maneira instantânea, às vezes ela demora alguns dias. É como uma mulher ficar grávida, leva alguns meses para a criança nascer. Mas a partir do momento que ela foi no médico, fez o exame, ela já começa a comemorar, já começa a preparar o enxoval, já vai no banco e já faz questão de pegar a fila preferencial. Por quê? Porque aquilo já aconteceu. Embora a gente olhe naturalmente, ninguém veja nada, principalmente se for magrinha, né, gente? Mas por dentro já começou a acontecer. E é só aguardar que aquilo vai se manifestar. Ela já é mamãe. Assim é a nossa cura. Já vai se manifestar. Amém? Glória a Deus. Em Lucas, no capítulo 17, no versículo 11 a 19, nós vemos o episódio dos 10 leprosos. A lepra naquela época era uma doença contagiosa, como é hoje, mas não tinha remédio. Então as pessoas eram banidas, elas eram afastadas do convívio social. E elas acabavam se juntando com outros doentes e ficavam longe. E nesse episódio, 10 leprosos se aproximam, não chegam de longe para Jesus, né, e pedem o auxílio dele. E Jesus simplesmente fala, vão e se apresentem ao sacerdote. Se elas olhassem naturalmente para a situação delas, naquele momento elas ainda estavam enfermas. Mas elas creram e foram. Porque o sacerdote, uma das funções dele era atestar a saúde das pessoas, para que elas pudessem retornar ao convívio social. E a Bíblia diz que indo elas foram curadas. Então é necessário uma atitude de fé. Com base em quê? Em que Jesus já levou as nossas doenças. Isaías 53, versículo 4 e 5. Então, assim, é muito importante, porque isso é um fato já estabelecido por Deus. Nós temos o atestado da nossa cura, é a palavra de Deus. Quando o diabo vier com pensamentos, sentimentos que você não foi curado, não aceite isso. Rejeite em nome de Jesus, dizendo, está escrito, Jesus já levou, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Não importa o que está acontecendo, o que importa é a verdade bíblica. Digamos que você esteja fazendo um tratamento médico e você olha ali a bula e ali diz na contraindicação que pode haver diversos efeitos colaterais. O que você vai fazer? Você vai orar, vai tomar aquele medicamento crendo. Fala, Senhor, esse medicamento só vai combater a doença, não terei nenhum desses efeitos colaterais. E assim será. E se eu já ouvi a palavra de Deus, já criei, já declarei e a cura ainda não se manifestou, o que eu faço? Continuo lendo a palavra de Deus, crendo e declarando. Ela vai se manifestar, em nome de Jesus.
O importante, gente, é a gente falar correto, não apenas crer, mas falar correto. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, o Senhor usa o profeta para dizer o seguinte para o povo: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, se não temos fé suficiente para falar sobre a cura, é melhor ficar quieto do que falar incredulidade. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. E aquele que bem utiliza, come, né? Vive os benefícios. Então precisamos tomar cuidado, porque da nossa boca sai a nossa sentença, vida ou morte. Provérbios 12, 18, a língua do sábio é saúde e remédio. Então, se você fala vida, você vai colher vida. Se você fala morte, vai colher morte. Doença não é natural. Doença é uma anomalia da vontade de Deus. Antes de Adão pecar, não havia doenças. Ele não tinha, você pode ver lá em Gênesis, nem ele, nem Eva, não tinha dor de cabeça, dor de nada. Na Nova Jerusalém, quando formos para o céu, lá também não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza. Essa é a vontade de Deus. Por isso, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou: orem da seguinte maneira: seja feita, Senhor Deus, a tua vontade, que é boa, perfeita, agradável, a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, porque no céu não tem nada disso. E se alguém ficar doente ainda assim, Deus já enviou, Salmo 107, 20, Deus enviou a sua palavra e nos curou. Ele já providenciou a cura. A Bíblia fala em Provérbios 23, 7, do jeito que a gente pensa, assim acontece. Então eu desafio você, meu irmão, a pensar correto e falar correto, e a viver todos os benefícios das promessas do Senhor para a nossa vida. Porque o que Ele tem para nós é vida, saúde, paz e alegria. Deus os abençoe. Um forte abraço a todos.